Olá a todos, mais um vídeo de leituras lidas, certo? Da seção de clássicos. E aqui eu trago a vocês Odisseia Cósmica, certo? Uma história aí, grande clássico da DC Comics. Antes de começar a avaliação propriamente dita, eu peço humildemente que quem quiser e quem puder, puder contribuir com a manutenção do canal através do Pix, quadro.a.quadropé@gmail.com. Vou deixar na descrição do vídeo, certo? É o mesmo e-mail de contato com o canal. Sem mais delongas, vamos analisar aqui, certo? Odisseia Cósmica. Essa edição que eu tenho em mãos, ela foi publicada pela editora Panini em 2007, novembro de 2007, da série Grandes Clássicos DC. Esse aqui foi o número 12, o último número da série, certo? Que trazia histórias consideradas clássicas, certo? Pela editora, e aí, pela editora DC, certo? Publicadas pela editora Panini. Antes dessa publicação, antes de mais nada, eu digo uma coisa. Se você nunca leu Odisseia Cósmica, não lê a introdução de Robert Greenberger no começo dessa edição de qualquer outra que você possa ver, porque ele simplesmente vai falar a porra da trama toda. Então não lê a introdução, pule para a história, depois você lê a introdução, que aqui ele só vai dar um panorama de toda a história, ele dá uma informação ou outra, mas não é realmente essencial, certo? Então é o seguinte, essa gibi aqui foi publicado antes pela editora Abril, certo? Em minissérie, formato minissérie, em agosto e setembro de 1990, e logo depois, em 1991, ganhou uma edição encadernada pela própria editora Abril, certo? Desde então, desde essa edição de 2007, essa história já foi publicada pela editora Eagle Moss em 2021, pela própria Panini em 2015, ganhou encadernado capa dura, certo? Versão de luxo, e mais recente, uma edição de 2023 do ano passado, da série Grandes Eventos, certo? Então é o seguinte, na história, o que a gente vai ver? A gente vai ver alguns acontecimentos do passado, como por exemplo, uma invasão de parademônios de Darkseid, certo? Eles invadem Gotham City, e aí Super-Homem e Megatron, eles vão impedir essa corja de invadir a Terra, só que um desses parademônios, ele fica avulso, ele fica extraviado, certo? Seus companheiros, e fica residindo em Gotham. Ao mesmo tempo, o Mobius, certo? Que é esse novo deus que usa uma poltrona e quer investigar os confins do universo, ele aparece catatônico no planeta, é encontrado por Darkseid, certo? Um grande adepto, um grande pesquisador da equação antivida, e vai procurar saber o que aconteceu com ele. Logo depois a gente vai ver o Batman agindo, certo? Em sua cidade para saber os motivos de desaparecimento de várias pessoas. E ele descobre que o parademônio Darkseid está causando terror lá. E logo depois disso, mesmo ele vencendo o parademônio, aparentemente matando, então eles são convocados vários heróis, certo? O Super-Homem, o Ajax, a Estelar, o Batman, o Lanterna Verde e um senhor de idade chamado Jason Blood. Eles são convocados, certo? Para uma reunião desconhecida e vão parar em Nova Gênesis. E aí então o Darkseid vai espremir, né? Ele vai explicar o que está acontecendo. Junto com o Pai Celestial e o Orion, certo? O Jim Starlin escreve esse gibi baseado nos conceitos de Jack Kirby, certo? O grande Jack Kirby, que a gente tá vendo em Quarto Mundo, né? Não completei ainda porque eu tô procurando o gibi na minha bagunça, mas vai ter, certo? E ele define, certo? A antivida como se fosse uma entidade, certo? Ele fala da origem da entidade antivida, e é a grande ameaça para o equilíbrio cósmico, que essa entidade antivida, ela deseja destruir tudo, ela deseja causar a destruição total, e foi justamente o Mobius, o Metron, falei Mobius, né? Mobius é a poltrona dele, que ele descobriu, certo, os intentos da entidade antivida, só que ele ficou muito doidão, e foi o Darkseid que leu a mente dele não, trouxe ele a senso, e foi o John Jones, Caçador de Marte, ou como eu prefiro, o Ajax, que descobriu tudo. Então o plano é traçado, quando eles descobrem que a entidade antivida,
Antivida procura destruir o universo, obliterando pelo menos 2 sistemas solares. Ele mandou 4 espectros da Antivida, certo, para poder explodir, só que se destruir 2 sistemas solares vai ser o suficiente para causar o colapso do universo, certo? Eles têm que ir em Pegaron Shanshi, Talísios Menor em Tanagar, Alpha Centauro no planeta Han e o Sol da Terra, certo? Que é outro sistema solar. Então a gente vai ver esse gibi aqui, ele tem uma estrutura bem básica. Os heróis aqui são divididos em grupinhos, certo? Super-Homem e Orion vão para Tanagar, Estelar e Magneton, ou Magneton vão para Han, certo? Que são sistemas até próximos. Ou seja, não faz sentido nenhum. O Lanterna Verde, John Stewart e o Ajax vão para Shanshi, certo? E para a Terra vão Batman e Forrageador, certo? Forrageador a gente viu em Quarto Mundo, você vai botar o link na descrição do vídeo, que ele é do mundo dos insetos, que é um pessoal que sofre preconceito pelo pessoal de Nova Gênesis. Certo? O bom desse gibi, além de fazer os heróis se unirem, certo? Para poder, com o grande vilão Darkseid, o mais marcante nesse gibi, certo? Mesmo com essa estrutura básica, é realmente como o Jim Starlin trabalha as relações entre os personagens, certo? A gente vai ver aqui o Orion, certo? Ele sendo extremamente brutal, e o Super-Homem se pondo como uma força contra isso, uma força contra a violência desmedida. A gente vai ver aqui um dos grandes momentos do gibi é quando o John Stewart, convencido do poder do seu anel energético, certo? De Lanterna Verde, que pode fazer tudo, ele simplesmente salva o John Jones, certo? Ele consegue até copiar o artefato que o Darkseid havia deixado para os heróis capturarem os espectros da Antivida. E aí um momento ele vai, prende o Jones, porque ele diz: você vai me atrasar, e ele vai enfrentar o espectro sozinho. O que acontece, quem não leu, eu não vou falar, mas quem já leu sabe o que acontece, certo? É um dos momentos mais impactantes da HQ, do gibi, certo? Um dos quadrinhos. No final, quando eu li isso aqui pela primeira vez, essa página aqui, icônica, eu tava dizendo pro Jones, Ajax, mata ele, Ajax, quebra o pescoço desse cara. Então a gente vai ver também o Jason Blood, que é o alter ego do demônio Etrigan, tendo que aceitar o seu lado maligno, tendo que se unir novamente a Etrigan, em menor grau, certo? Uma prova da coragem e astúcia feminina, quando a Corey, certo? A Estelar, ela vai e consegue vencer o espectro da Antivida, certo? Num plano bastante elaborado, certo? Aqui o confronto, logo depois do Super-Homem contra o Orion, muito bom. E, por fim, o grande sacrifício daquele que sempre sofreu preconceito, sempre foi menosprezado pelos seus pares, certo? Na figura do Forrageador. Então, tudo isso, certo? Tudo isso são aspectos que, se unindo à trama que é básica, torna esse gibi aqui inesquecível, velho. Inesquecível, pra mim, inesquecível. É a união é mais do que a sobrepujar o lado humano em relação à trama, que a trama é bem qualquer coisa, né? Vamos combinar, certo? Mas esses elementos aí dramáticos, pra mim, é o que sustentam boa parte do gibi. Além disso tudo, Odisseia Cósmica, o que torna esse gibi tão grandioso, é essa arte do Mike Mignola, certo? O Mike Mignola aqui estava trabalhando para DC Comics, certo? A narrativa dele, além de ser excelente, eu considero, e outras pessoas, né? Eu não tirei isso do meu cu, certo? Considero o cara um verdadeiro discípulo de Jack Kirby, certo? Nessa coisa de uso das sombras, o aspecto dos personagens, certo? Essas traquitanas que ele faz, isso tudo pode ser observado em Hellboy, certo? Na criação dele, e também nesse gibi aqui, né? Que ele tem um grande respeito, é como se fosse um Jack Kirby repaginado, certo? Cara, gibizão, Odisseia Cósmica, acho que vale muito a pena ler. É um gibi de super-herói bem bacana e bem legal. Eu considero um clássico. Se você não considera, problema seu, certo? Concordam, discordam. E esse momento aqui icônico, o nome dele era Forrageador, mostrando que o Batman tem culhão não somente contra o Super-Homem, mas contra outros poderosos, certo? Um momento muito massa do gibi, fantástico. Concordam, discordam, digam o que acharam nos comentários, se inscrevam no canal, apertem as notificações. Obrigado a todos pela paciência e saudações.